A moeda e o gasofilácio. Conta-se que Jesus estava, segundo a narrativa de Marcos, especialmente que ela é mais ampla do que a de Lucas, ele estava na entrada do templo, às proximidades do gasofilácio. Gasofilácio, essa palavra bonita e grande, ela significa o lugar onde se botava as oferendas. É onde a gente coloca, hoje nas igrejas de qualquer nível, você faz lá os seus depósitos, suas moedas, os seus esmolas, oferendas, enfim, onde você contribui. Então Jesus estava ali. Você veja que essa coisa é de longo tempo, né? Então, os discípulos estavam com ele e, de repente, Jesus faz uma reflexão muito curiosa. Porque algumas pessoas endinheiradas estavam dando grandes somas no gasofilácio. Naturalmente que sendo vistas, estava à vista de todos. Em seguida, aquelas pessoas que estavam fazendo as oferendas, veio uma mulher pobre e tirou 2 moedas e colocou no gasofilácio. Jesus então vira-se para os discípulos e faz uma análise daquela circunstância, dizendo que aqueles que deram muito é porque tinham muito, mas aquela mulher deu da sua pobreza, deu daquilo que era o seu próprio sustento, deu daquilo que era o seu necessário. E ele diz, ela deu mais do que os outros. Os discípulos ficaram perplexos diante da colocação de Jesus, porque o nosso olhar sempre é quantitativo. E Jesus estava relativizando aquela circunstância, trazendo um outro olhar para a perspectiva de percepção da realidade. A realidade tem múltiplos horizontes, múltiplos semblantes. Em seguida, entrou uma assistente do templo na posição de uma pessoa que ia fazer a faxina. Aquilo que hoje nós diríamos uma faxineira. Era uma pessoa que ficava na posição de servente. E ela entrou e foi fazer a limpeza na posição de uma voluntária. E foi fazer a limpeza do templo. E quando ela está fazendo a limpeza, ela não era uma funcionária, ela era uma voluntária. Ela estava dando a sua contribuição, dando a sua força de trabalho e dando aquilo que ela tinha. Então Jesus contempla aquela mulher e diz, essa mulher deu mais do que todos, porque aqueles que deram muito, tinham muito. A viúva que deu as 2 moedas do que era o seu próprio sustento, no atendimento das suas necessidades, deu muito. Mas aquela mulher que está na posição de alguém que ajuda o templo, ela está dando de si mesma. Ela deu mais do que todos. Essa colocação de Jesus, na tradição da análise do mundo espiritual, traduz bem como é a relação com a vida, com o mundo, aonde na nossa perspectiva de apreensão da realidade, nós nos conectamos muito com aquilo que chama a atenção, e o que chama a atenção são as coisas. São as coisas e as quantidades que elas se nos revelam, o que traduz, numa certa medida, uma impressão, uma percepção, uma ilusão de que nós estamos fazendo, às vezes, muito, e às vezes é quase nada, em relação proporcional àquilo que se vai dentro da nossa alma. Porque quem dá muito porque tem muito, às vezes nada lhe faz falta aquilo que dá. Então, praticamente, está dando daquilo que sobra. Às vezes, nós damos aquilo que vai estragar em casa, seja roupas, alimentos. E pode parecer a alguém que receba uma maleta de roupas
de que a pessoa é muito generosa. Às vezes ela está se desincumbindo de os entulhos que ela tem para o seu estilo de vida dentro de casa, guardando nos armários de conformidade com as estações, se ela mora num país frio ou numa região fria, ela está fazendo no calor ou no frio, ela está se desincumbindo daquilo que entulha. E às vezes aquilo está entulhado há mais de uma estação, há mais de um ano. E ela oferece aquele material e ao olhar de alguém externo, pode transparecer que a pessoa é muito generosa. E às vezes nem o é. Ela está apenas entregando algo que está ali entupindo a casa. É muito comum em Belém do Pará um trabalho notável estabelecido por um espírito nobre chamado Padre Bruno, recém-desencarnado, que fazia uma coleta na cidade para transformar o que era doado em recursos a fim de atender um espaço que ele criou de atendimento à comunidade miserável. Era a República do Pequeno Vendedor, assim tratada, e até hoje existe respeitavelmente. Mas uma das pessoas que lá atuava dizia assim, é impressionante, as pessoas às vezes dão lixo, que não é possível de ser aproveitado. Mas era uma forma de limpar a casa, não era nem aquilo que estava sobrando, aquilo que estava entulhando, é lixo. Mas as pessoas não se dão conta do que estão transferindo a lures, seja lixo. E pode parecer a alguém ou a ela própria de que ela está sendo generosa. Mas ela está limpando a casa. O outro pode estar se desentulhando da casa, dando daquilo que é o excesso. Alguém pode estar doando verdadeiramente, com sentimento de generosidade, mas está doando do que é o excesso que se lhe dispõe. Está oferecendo aquilo que lhe escapa a possibilidade de uso. E assim o faz, mas é um gesto generoso na perspectiva da pessoa e dentro do nível de consciência evolutiva onde ela se encontra. Há pessoas, no entanto, que o fazem a exemplo da viúva. Dão, dividem aquilo que lhes é necessário. Ou seja, eu estou contribuindo com o outro com aquilo que vai me fazer falta. Essa movimentação é uma movimentação de alguém que está numa outra perspectiva evolutiva. Está num outro patamar. Lembra-nos, numa certa medida, Francisco de Assis, que dizia, eu preciso de muito pouco para viver, e do pouco que preciso, eu preciso pouco. Numa quase redundância. Quase nada ele precisava. Há pessoas, no entanto, que para viver e sobreviver, compartilham o que é o seu alimento, porque são generosas, num outro nível de profundidade. O espiritual traz acerca dessa passagem que envolveu Jesus, a mulher no gasofilácio, os homens que davam muito e a servente que voluntariamente dava de si mesma. Nós estamos fazendo uma correlação com as nossas vidas, considerando que há pessoas que fazem doações e que dizem respeito àquilo que detém dentro de casa, que está sobrando. E fazem porque sobra, às vezes está entulhando. E outras fazem para se liberar de algo que nem presta. E ao invés de jogarem no lixo ou para uma reciclagem, no outro tipo de trabalho, como por exemplo os catadores, dão para instituições à guisa de oferenda. Mas na verdade são coisas imprestáveis que podem ser transformadas na posição de alguém que faça um trabalho de reciclagem. Então, esse movimento nos revela como é que nós nos encontramos na vida, lidando com as coisas, com o mundo e que valoração nós damos. Num mundo que valoriza as coisas, que valoriza o material e que também entroniza o prestígio, a posição social, nós somos inclinados pela cultura, pelo costume, a fazermos menção à generosidade sem estarmos sendo generosos. E às vezes a gente até acha que está sendo, sem estar sendo verdadeiramente. Às vezes se faz de caso pensado para parecer generoso,
dando ensejo de mostrar a uma mão o que a outra está oferecendo. É, portanto, nessa direção que vamos nós nos identificando e nos encontrando. Aqueles que fazemos gestos com uma certa generosidade, dando aquilo que nos sobra, outros, no nível mais profundo, compartilhando aquilo que lhes é necessário, que faz parte do seu processo de subsistência, e compartilham com os outros, porque tem um olhar para a vida que é mais profundo. E citei o exemplo do amigo que, convidado por um agricultor do campo, aceitou, depois de tanta insistência, participar de um almoço em família. E quando ele entrou para o almoço em família, estavam os familiares em torno de um grande recipiente, onde tinha sido colocado todo o alimento, e ali o alimento foi sendo distribuído um pouquinho para cada um. Era um pouquinho. E ele, o amigo, deu-se conta da generosidade daquele homem agricultor que dividiu com ele o pouco que eles tinham para atender a necessidade da família, porque o alimento já era escasso para a família. Mas ele reverenciava esse técnico, esse engenheiro, para poder compartilhar o seu afeto, o seu vínculo. Então, o ato de dar do que estava faltando para a sua família é um ato que ganhou um novo colorido pela percepção do meu amigo, porque ele deu-se conta do quanto aquele homem era nobre, porque era capaz de fazer um movimento de reverência, de educação, de altruísmo, na sua limitação psicológica e intelectual, mas demonstrando ser uma alma extremamente generosa, madura, compartilhando daquilo que estava lhe faltando numa certa medida, ou aquilo que lhe era necessário. Há exemplo da viúva, que dá 2 moedas do que era o seu próprio sustento, que era a expressão da sua própria pobreza. Mas há pessoas que efetivamente, tendo ou não tendo recursos, dão de si mesmas. Dar de si mesmo independe de se você dar algo ou você não tem o que dar e por isso se dá. Quem se dá, dá com aquilo que vai junto, ou dá com aquilo que não tem. Se você não tem para dar, você se dá. Mas se você tem, você pode dar. Junto com a sua oferenda, você dá-se. Então, o ato de dar-se é um ato que envolve uma fidalguia espiritual. Traduz um ser que está acima do comum. Traduz um espírito que guarda nobreza interior. Porque quer ele tendo recursos, quer não tendo, ele sempre se dá. Se dá com aquilo que não dispõe, ou se dá com aquilo que ele detém, ele transferindo-se junto. Então, quando esse movimento se expressa, nós vamos perceber a grandiosidade do movimento na quantidade não daquilo que é dado, mas na forma como o doador se dá. Porque dar alguma coisa que se dispõe e se faz com gentileza é extremamente interessante, nobre, perfumador. Mas você oferecer-se a alguém sem ter nada para que dar do ponto de vista material, mas se entregar a alguém, isso é um gesto incomum que representa a grandiosidade de uma alma que compartilha com o outro o seu verdadeiro patrimônio. Porque o patrimônio que está fora, ele é circunstancial, ele está sob a nossa tutela. Ele não é nosso, ele está conosco circunstancialmente. Mas o patrimônio que é nosso, a verdadeira propriedade, ela nos pertence, porque ela é intrínseca, ela vai conosco, inclusive, para além da morte. Ela está além do ladrão, que não pode roubá-lo, está além da traça e da ferrugem que não pode consumi-la. Esse patrimônio, ele efetivamente, ele é a única propriedade real, verdadeira que dispomos. E é desse lugar, é dessa instância de recursos da alma
que vai se ver essa possibilidade de transferência para o outro quando a alma dispõe, dentro desse patrimônio, os recursos da caridade, do altruísmo, do desapego, da generosidade, aonde então ela faz esse movimento de entrega. Mas eu não estou falando só de coisas, porque a passagem fala de coisas e Jesus relativiza quem dá muito, quem dá do que precisa e daquele que dá sem ter, dando-se. Nós vamos entender que o processo de transferência de ajuda ao outro, ele se multiplica em muitas expressões, porque às vezes é o tempo, o patrimônio. Alguém tem muito tempo e dá um pedaço do tempo porque está tão sobrando. Não é que a pessoa esteja em quarentena, a pessoa vive em quarentena e ela cede um pedaço do tempo que está lhe sobrando. Há outros que, mais do que isso, têm um tempo ocioso e não dá para o outro. Usa o outro para ocupar o seu tempo. Não é generosidade para com o outro, é egoísmo buscando o outro para preencher o seu tempo. Há outros que têm muito pouco tempo e sacrificam o seu tempo para compartilhar de forma útil com aqueles que têm menos possibilidade do ponto de vista do bem-estar, que têm menos paz. Então compartilhe o seu tempo num processo de interação emocional, afetivo, social, que faz com que aquele tempo que é dado se multiplique em bênçãos para inúmeras outras pessoas. Então, é o compartilhamento de um tempo que nos é necessário e que às vezes a gente escolhe tirar um pedaço dele, tira às vezes do lazer, tira às vezes da família, tira às vezes do repouso e compartilha. E compartilha porque o outro tem necessidade e o faz num gesto de devotamento, numa atitude às vezes de renúncia, dá do patrimônio do tempo. Há outros que não têm tempo e às vezes dão, mesmo do tempo que não têm, dão-se, roubando-lhe, entre aspas, a saúde. Allan Kardec, por exemplo, fora demonstrado pelos espíritos que diziam sobre o uso do seu tempo e comprometendo a sua saúde e de que se ele continuasse naquele estilo de vida, ele provavelmente iria desencarnar mais cedo. Mas o codificador, em vendo as belezas, as contribuições, os recursos que deveriam advir para a humanidade inteira, não era para os seus familiares conseguindo, para a humanidade, ele sacrificava a sua saúde para poder distribuir bênçãos, um tempo que ele não tinha, porque quando você tira o tempo do seu repouso, você está tirando um tempo daquilo que é necessário à sua própria subsistência existencial. E ele o fez dessa forma, demonstrado pelos espíritos, ele estava fazendo essa movimentação. E os espíritos, como diziam assim para ele, olha, vai devagar, porque o teu devotamento pode comprometer a tua estada na terra. São almas, portanto, que estão numa posição de renúncia, de sacrifício, e entregam-se aos outros, fazendo o compartilhamento dos seus bens, do seu tempo, do seu afeto. O afeto, por exemplo, é um outro tipo de patrimônio. Há pessoas que têm um lastro de familiares com os quais pode compartilhar a afeição, dar e receber, mas não olham para além das suas cercas, do seu condomínio, do seu apartamento, da sua casa. Não vislumbra olhar alguém que está em regime de carência de afeto. Entram nas redes sociais e são indiferentes em relação a alguém que está, às vezes, numa solidão atroz, pensando em suicídio. A pessoa está tão bem com seus afetos, ela não logra avaliar que há pessoas que não estão, ou mesmo percebendo, ela não faz nenhum movimento para fazer a doação desse patrimônio, o compartilhamento desse patrimônio, essa oferenda no gasofilácio da afetividade. Ela não faz isso. Há outros que fazem, há outros que sacrificam, às vezes, os afetos familiares, roubando-lhe aqui, acolá, um tempo de vínculo afetivo para compartilhar com alguém que vive em extrema solidão.
Às vezes está numa celebração como o Dia dos Pais, por exemplo, e a outra pessoa vive a solidão da ausência de filhos e essa pessoa é convidada a participar. Isso é um jeito de compartilhar. Você busca alguém e faz um compartilhamento dos seus afetos, incluindo alguém que não faz parte ou que não tem com quem naquele momento fazer o desfrute de um relacionamento relativo a uma data, ainda que comercial, mas que reverencia o processo familiar e a afetividade. O mesmo se dá no Natal, o mesmo se dá em outras datas comemorativas. Então, o patrimônio do afeto, o quanto nós estamos mais para aqueles que estamos cheios de afeto e damos um pedacinho do que sobra, ou quanto nós somos capazes de distribuir o afeto, compartilhando o nosso afeto com outros que não têm a possibilidade de uma interação, às vezes sacrificando de algum modo o nosso próprio coração, que se refestelaria nas relações familiares ou com outros amores, no processo da amizade, para ir ao encontro de alguém que nunca é visitado, que nunca está ao lado dos afetos familiares porque está numa região de exclusão da hanseníase, numa casa de longa permanência para idosos, numa casa de crianças onde ficam lá esperando uma adoção circunstancial. Enfim, quantas situações, ou de uma pessoa que simplesmente não recebe visita, que tem muitos recursos, mas vive uma solidão atroz, porque não construiu afetos, tem muito recurso, mas tem poucos vínculos afetivos, e você, talvez, distribui o seu afeto fazendo uma visita de cortesia social, para além do verniz, você dá-se, e sabe o quão é importante aquele pequeno tempo que você compartilha, onde a pessoa não quer que você vá de tão carente que ela está, e às vezes você está tirando, ou você está fazendo um movimento de substituição de uma afetividade que você poderia estar recebendo ao lado de alguém que você ama e é amado, para ir ao encontro daquela pessoa que é fria, que é doente emocionalmente, que não tem problemas econômicos, mas tem problemas de coração no campo da afetividade. Quantos de nós, portanto, no campo dos nossos diversos patrimônios, podemos estabelecer esse movimento de compartilhamento quando temos, por exemplo, uma habilidade, um dom? O que você faz com o seu dom? Com quem você distribui o seu dom? Com quem você compartilha o seu dom? É só com os seus? É só quando você vai ser visto para que você seja reverenciado, para que a outra mão veja que a outra está fazendo o exercício da caridade? Quando e com quantas pessoas você faz o movimento de socialização do seu dom, da sua habilidade especial que você dispõe? Então, esse olhar, ele nos enseja a poder fazer uma avaliação de que talvez uma capacidade que te foi dotada vai para além da distribuição com os afetos, com o grupo de atividade profissional, que às vezes está no campo profissional, e você vai para além dessas cercas ou desses limites do profissionalismo ou da atividade profissional para, num gesto de extrema bondade, de gratuidade, você compartilhar o seu dom, o dom de cantar, o dom de conversar, o dom de ouvir, o dom de desenhar, o dom de pintar, o dom de poder fazer a assessoria a alguém que não conhece as matérias básicas da sua língua para se poder se expressar bem o português e a matemática. Ou se você conhece uma língua que você pode compartilhar. Dizia-me um amigo que sofria de síndrome do pânico e no processo ele estava experimentando uma interferência espiritual muito intensa. E ele então me dizia: o momento que eu melhor me sinto nesse período que ele fez de tratamento era o momento que eu estava ensinando crianças na periferia a falar inglês. Parece que eu não tinha absolutamente nada, nenhuma ansiedade, nenhuma crise. Eu me esquecia de que estava me tratando de transtorno do pânico. Era o momento de mergulho numa possibilidade de um dom versado na língua, de um dom que era compartilhado com os outros,
num compartilhamento de tempo, de habilidade, com quem estava em regime de marginalização, num grupo de periferia. Então vejam que a fala de Jesus é muito apropriada até hoje, posto que muitos de nós dispomos de tantos recursos, às vezes materiais, às vezes amoedados mesmo, às vezes subjetivos. É o tempo, é o afeto, é a amizade, é o dom, é uma competência, e que você poderia compartilhar com muitas pessoas, às vezes sem sair de casa, usando as redes sociais, dando-se, e às vezes indo a um encontro fisicamente, presencialmente, para poder fazer como aquela mulher voluntária do tempo, que dava de si mesmo, fazendo a higiene do tempo, limpando o tempo, dando aquilo que ela dispunha, dando-se. Porque enquanto damos aquilo que está fora, nós estamos apenas transferindo aquilo que nos foi conferido para uma administração circunstancial. Mas quando nós damos aquilo que está dentro, nós estamos multiplicando as bênçãos internas e fazendo valer de que a humanidade ela tem um sentido de progresso e de que quando nós compartilhamos nesse mecanismo dativo, da gratuidade, da compaixão, do desapego, nós estamos entrando numa dimensão de exercício de humanidade que nos aponta para um movimento de divinização, ou seja, nós estamos indo para além do humano propriamente dito, para além do direito que as pessoas têm para atendê-las com bônus que nós somos capazes de visualizar e que não está dentro das leis consagradas pelo município, pelo Estado, pelo país. Você o faz em função da graciosidade com que a tua alma está investida para poder fazer esse movimento, que é o movimento que faz a fonte, que dá, não importa quem vai se descedentar à sua margem, do sol, que brilha no prédio, mas brilha no pântano, da flor que perfuma, não só o beija-flor que se lhe aproxima para desfrutar do seu néctar, mas também o animal que está dilacerado, que passa nas suas proximidades. O faz com a mesma gentileza a abelha ou uma mosca circunstancial ou um maribondo que sente-lhe sob as suas pétalas. Esse é o movimento da doação de si mesmo. Esse movimento, ele ganha, portanto, essas características de luminosidade, porque quando você chega nesse estágio, você já não mais se conforma em olhar apenas para os seus ou para si próprio. Você já está numa perspectiva de compartilhamento vertical, na horizontalidade onde você está inserido, sempre vendo a humanidade como a sua grande família, para além da sua família consanguínea. É, talvez, o chamado de Jesus para que possamos nos avaliar e daqueles que rezam na tradição espiritual a análise dessa passagem, para que possamos avaliar em que nível nós nos encontramos. Qual é o nosso movimento, a nossa capacidade de multiplicar as moedas no gasofilácio da vida e o quanto nós estamos sendo capazes de nos enriquecer dando, porque nós temos o que nós damos. Aquilo que a gente detém, retendo, não nos pertence. Logo mais será transferido de mão. Vamos então para alguma reflexão a mais. Hoje nós tivemos essa intercorrência. Eu acho que foi um problema por aqui mesmo. Eu estou aqui olhando a fala de vocês, questionamentos ou comentários que vocês queiram estabelecer. Esse é um movimento que combate o egoísmo? Sim, é um movimento que vai na contramão do egoísmo. O egoísmo é a doutrina centrada no ego. O altruísmo é a doutrina centrada a partir do ego. O exercício de atender só a si mesmo ou só aos seus,
a si mesmo é o egoísmo de alguém narcísico que só olha para si. Só os seus é o egoísmo de família. Só da minha religião são os meus, da minha crença. É uma outra forma de egoísmo. Ou, se você quiser avaliar de uma forma diferente, poderíamos dizer, o amor, ele vai se expandindo quando primeiro você olha para você e começa a atender-se. Expande-se quando você atende a sua família. Expande-se quando você atende a sua parentela. Expande-se quando você pensa na comunidade onde você vive. Expande-se quando você pensa no seu país. Expande-se quando você se preocupa com outro país que está em regime de carência, nesses dias, por exemplo, o Líbano, e você que pode oferecer. É a oração? É a oração. É a saída do corpo durante o sono para ir ter lá, ajudando energeticamente, se você tem essa habilidade. Peça aos espíritos amigos e faça essa incursão, esse voo de solidariedade à distância. É alguém que está não apenas tendo notícias do mundo, é alguém que está engajado na teia do mundo, está fazendo uma viagem do ego para o self, ou seja, do eu humano para o eu super-humano, o sobre-humano. Da dimensão do animal racional, ainda muito preso à sua animalidade ancestral, para a direção do anjo, que um dia nós habitaremos no processo de sublimação pessoal, a cada movimento que façamos, na escala da evolução, a cada encarnação. Então é essa a perspectiva. Não é para fazermos nenhuma culpa, é para que tomemos consciência e para que nos identifiquemos se nós estamos nos identificados com aqueles que entram no templo da vida e não oferecem nada, são os narcisos que só olham para si mesmo. Se você oferece aquilo que sobra, eram aqueles homens enricados, os fariseus, que davam mais para talvez serem vistos, né? Ou se você é aquele que tem e dá, não para ser visto, porque você já é generoso, mas dá só do que sobra, ou daquele que você já dá do que te falta, e que mesmo tendo pouco, muito pouco, pouco mesmo, você compartilha o pouco que você tem, dando da sua própria pobreza. Ou se você é daqueles que, mesmo não tendo, ainda assim dá-se, porque não consegue ser indiferente à dor humana. E aonde você passa, você compartilha com a sua voz, com o seu olhar, com a sua vibração, com a sua oração, com a sua energia, com um pequeno gesto, enfim, com tudo aquilo que você pode mover na direção do outro e que te pertence integralmente e interiormente, e que você foca na direção do outro num processo de cumplicidade amorosa, fraternal, que em Espiritismo nós chamamos de caridade, que é o que nos liberta. É apenas isso, para você ver aonde está e qual é o próximo passo que você precisa dar na escalada do amor. Ficamos por aqui, um abraço terno e até o nosso próximo encontro. Acompanhe pelas redes sociais, se nós continuamos no sábado, se para a semana a gente já mudou de dia. Um abraço.